Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos falar com você sobre história. Conhecemos, nos preocupamos em conhecer, nos interessamos pela história, pelas personalidades que se destacaram na história do Brasil. O nosso convidado de hoje vem justamente falar sobre isso. Ele vem nos dar a possibilidade de conhecermos uma dessas personalidades que se destacaram na história do nosso país. Nós estamos aqui com Bernardo Schmidt e ele traz um livro que tem como título Jânio, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Marisa. Que prazer estar aqui com você. Que prazer participar do teu programa. Eu achei muito interessante você estar aqui falando desse assunto, desse tema, porque eu acho que é importante levar para o brasileiro um pouquinho da história, a nossa história. Sim. Quantas pessoas não conhecem a nossa história? Alguns se interessam, mas uma grande maioria eu acho que não tem acesso até, não tem acesso. Não tem acesso, não tem interesse, não recebeu essa informação em casa e muitas vezes na escola vai receber uma informação equivocada, uma informação parcial e acaba esquecendo ou não sabendo nunca que a história é cíclica e que ela se repete. Exato. E quanto mais a pessoa conhecer a história, quanto mais ela se inteirar de tudo que aconteceu e das pessoas e de tudo que elas fizeram e o que não fizeram e as coisas boas e coisas ruins, mais ela vai aprender e vai aprender a votar melhor, vai aprender a viver melhor, vai aprender a ter um trabalho de cidadania melhor, né? A decidir melhor, exatamente. né? Até a vida dela mesmo, porque A vida dela, sim. as sim. decisões vão ser diferentes, porque ela tem um conhecimento a mais, né? Exatamente. Nós vemos a história do Brasil é um exemplo daquilo que é um movimento cíclico. Nós vamos ver as revoluções, vamos ver os golpes, Exato. os momentos em que o povo se uniu contra ou a favor de algum ideal. Porque a favor, porque contra, Porque né? a favor e porque contra. Vamos ver quando o povo estava certo, quando o povo estava equivocado. Exato. Vamos ver quando políticos bem intencionados surgiram, políticos que surgiram do seio do povo, flores de estufa, políticos fabricados. E no próprio livro do Jânio nós vamos ver muitos exemplos disso. Muitos. Né? O Jânio, se você me permite, já começar até a fazer uma Exato, uma análise né? sobre Por isso. que você foi estudar Jânio Quadros, né? O Jânio, eu tive um conhecimento do Jânio quando eu era adolescente. Ele estava no fim da carreira política dele, era a segunda prefeitura dele a partir de janeiro de 86. Ele venceu a eleição de novembro de 85 e teve 3 anos de mandato. Eu acompanhei e, como todo mundo, eu tinha fascínio pela figura do Jânio. Era uma figura excêntrica, divertida, engraçada, um político muito diferente de todos aqueles que nós estávamos acostumados. Mas só muito depois, quando de fato eu comecei a sentir aquela clareira na nossa historiografia e a ausência de um trabalho aprofundado sobre o Jânio, é que eu fui estudá-lo detalhadamente, meticulosamente, e fui descobrir a pessoa de fato que ele era, aquilo que ele representou na sua época e tudo aquilo que as pessoas não sabem sobre ele. Pois né? é. Porque no livro mesmo eu digo, esse livro que é um livro, um apanhado sobre a vida toda dele antes de entrar na política. Eu digo, é impossível você analisar um político por aquilo que ele se tornou sem analisar o caminho que ele trilhou para se tornar aquele político. Então, a partir desse momento em que eu fiz essa pesquisa e os anos em que eu passei pesquisando, foi que eu pude conhecê-lo em muito mais profundidade, em muito mais detalhe. E isso coincide com o conceito da doutrina espírita, né? Porque Jesus falava, conhecerás a verdade te libertará. Te libertará de pré-julgamentos, de equívocos. Não é? Exatamente. Então, é interessante, porque Exatamente. você vendo a história. Eu, por exemplo, conheci Jânio Quadros e também era jovenzinha, menina jovem. Né? Tinha uma ideia, porque era a ideia que me passavam daquele homem. Exato. Porque eu ainda não tinha uma formação uma opinião formada sobre aquele homem. Exatamente. Hoje, lendo o livro, eu falo, nossa, por que eu não fiquei sabendo isso antes? Eu fico satisfeito, eu fico feliz de ouvir que você... Porque você muda um pouco a sua opinião e ao mesmo... A sua, na verdade, eu não sei nem se é a sua opinião, mas é a sua visão da vida, a sua visão das pessoas. Na verdade, você não tinha a tua opinião. Exato, Você tinha aquilo exato. que você absorvia daquilo que as pessoas diziam. Então, Isso. agora você tem essa opinião, agora que você... Eu também. Comigo foi igual, eu comecei o livro do Jânio ainda um pouco imbuído daquele fascínio que eu tinha pela figura dele. E a partir do momento em que eu mais pude estudá-lo e verificar tudo que esse homem passou, e o que foram as tragédias que ele passou, e o que foi a infância que ele teve, a adolescência que ele teve,
e os momentos em que ele teve contato com a tragédia na vida dele, Exato. é que eu pude ter uma visão, eu pude colocá-lo finalmente numa dimensão humana. E aí eu parei de ter, assim, sabe, aquela coisa, aquela visão que nós temos pasteurizada, que nós recebemos dos outros, de fascínio, ou de ódio, Isso. ou de antipatia, nada. Você passa a vê-lo como um ser humano, cheio de defeitos, cheio de qualidades, em todos os matizes daquela personalidade dele, né? E a gente consegue perceber que cada um vem com a sua tarefa, cada um vem com a sua missão, e que pode acertar e pode errar. Você pode cumprir com o seu planejamento, né? Quando a gente fala de reencarnação, as pessoas vêm aqui cada um com o seu planejamento. Uns conseguem realizar esse planejamento, outros mais ou menos, e outros não conseguem, complicam o seu planejamento. Sim. Então, é essa visão que é interessante de ver. É isso que a doutrina nos ensina. Não prejugue, né? Não vá pela opinião do outro. Sim. Conheça e tire a sua própria conclusão. Eu estou tão feliz da gente estar falando sobre esse assunto, sob esse prisma, justamente, da doutrina e tudo, porque a gente vê justamente isso na infância do Jânio. Eu vi as pessoas se referirem a ele de uma forma, e quando a gente conheceu, assim, quando a gente pode conhecer melhor a vida dele, a gente fala, esse homem passou por cada desgraça, que ele não merece esse tipo de análise, ou esse tipo de crítica no futuro, porque ele sabia o que era sofrer. E ele é um sujeito que veio do povo, sofreu como povo, ele foi se depurando e foi procurando se aprimorar. E quando ele chegou num determinado estágio em que ele se candidatou e foi para a política e seguiu essa predestinação política que ele tinha, porque era uma predestinação, eu não consigo pensar de outra forma. Exato, era uma tarefa, meio que uma missão. Eu acho que era uma missão, né? Eu acho que essa predestinação era de fato uma missão, ele não podia se arredar dela de forma nenhuma, porque era uma coisa muito presente na vida dele. Pois é. Quando ele começa isso, eu acho que ele pode, talvez, cair em todas as armadilhas que o político cai, e ele pode, em muitos momentos, e eu tenho certeza que isso aconteceu, deixar que o emocional defeituoso e problemático dele tomasse conta da situação. Isso tudo pode ter acontecido, mas eu acho que foi, de fato, como nós falávamos, a questão da doutrina, etapas desse processo evolutivo dele. Exato. Eu acredito que isso aconteceu. Ele passou o que ele passou na infância e na adolescência para chegar onde ele chegou na política, e aí a gente vê, talvez ele tenha chegado ao ponto máximo, e aí se encerra. Mas eu acho que ele levou adiante até onde ele pôde esse processo evolutivo. Pois é. Eu acho. Enquanto ele pôde, enquanto todos esses fatores externos, como as armadilhas da política e o emocional dele, não atrapalharam, né? Ele poderia, talvez, ter tido um destino de glória na política. Eu acredito que tudo indicava isso. Sim. Porque o Jânio, ele efetivamente foi um político que veio do seio do povo. Ele era um homem que vinha efetivamente de uma classe, eu não vou dizer que ele era pobre, ele não era, mas ele era isso, ele era de uma classe, ele era um proletário, como se fosse um operário, um trabalhador da classe média baixa. Ele foi subindo e ele chegou à Câmara dos Vereadores fazendo uma campanha franciscana, fazendo uma campanha extremamente pobre e voltada somente para os interesses dos trabalhadores. Mas, Bernardo, vamos falar isso daqui a pouco? Certo. Com mais tranquilidade? No próximo bloco? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de Jânio Quadros. Até já.